O desemprego atinge 12 milhões e 600 mil brasileiros, o menor índice do ano. O Ministério da Defesa autoriza o envio das Forças Armadas para o Rio Grande do Norte. Com a greve das polícias, o estado teve mais uma noite de violência. O impasse do indulto de Natal. O Palácio do Planalto estuda um novo decreto para substituir trechos que foram suspensos pelo STF. O governo recua e publica uma portaria com regras mais duras contra o trabalho escravo. Deputados de São Paulo aprovam um projeto que proíbe a venda de carne vermelha nos restaurantes do estado às segundas-feiras. Nova York se recupera do maior incêndio na cidade em quase 30 anos. 12 pessoas morreram. Movimento nas estradas para o fim de ano. E a Marinha e os bombeiros fazem a última inspeção e liberam os fogos nas balsas para o Réveillon do Rio. O Jornal Hoje está começando. E o Jornal Hoje, deste último dia útil do ano, começa falando de trabalho, porque o IBGE divulgou hoje os números do desemprego no país. 12 milhões e 600 mil brasileiros começaram o mês sem trabalho, um aumento de 3,6% em relação ao mesmo período do ano passado, o que é preocupante. Mas dá para ter alguma esperança analisando apenas os números desse ano. Na comparação do trimestre de setembro a novembro com os 3 meses anteriores, a queda no desemprego foi de 4,1%, olha só. E essa diminuição do desemprego foi uma tendência ao longo de 2017, até chegar ao menor patamar do ano. E, mais uma vez, foi o trabalho informal o principal responsável pela geração de postos de trabalho no país, aqueles sem carteira assinada. Vamos ver, então, na reportagem da Juliana Perdigão, de Belo Horizonte. Roberto finalmente parou de bater perna atrás de emprego. Na reta final de 2017, depois de amargar um ano desempregado, conseguiu uma vaga de auxiliar de produção. Foi um presente de Natal. Não começar o ano empregado, tem coisa melhor não, muito bom. A carteira assinada é o sonho de muita gente, mas de setembro a novembro desse ano, o número ficou estável em relação ao trimestre anterior. E teve queda de 2,5% se a comparação for com o mesmo trimestre do ano passado. Na contramão, o número de trabalhadores sem carteira assinada cresceu 3,8% comparado com o trimestre anterior. E ainda mais, na comparação com o ano passado, 6,9%. No meio dessa crise, com ou sem carteira assinada, o que todo mundo quer é trabalhar. Nos postos do Cine, há quase 29 mil vagas abertas em todo o país, mas muita gente também vem em busca dos cursos de qualificação. Em Belo Horizonte, há inscrições abertas para pelo menos 10 cursos e é tudo de graça. A Juliana quer começar o ano matriculada no curso de cabeleireiro. Eu vou ter mais chance no mercado, né? Vou ser reconhecida e vou ter o certificado, que preciso do certificado. Enquanto a Juliana planeja estudar, tem gente aproveitando os últimos dias do ano para brigar por uma oportunidade. O Pablo acabou de fazer uma entrevista para a vaga de auxiliar de limpeza. Como eu observei que estava tendo essa chance para começar 2018 trabalhando, eu não podia deixar passar, né? Desse grupo de 20 pessoas, só 5 serão chamadas para trabalhar numa rede de supermercados. A expectativa do Edinaldo está nas alturas. Bom demais para saldar as dívidas, né? Eu não aguento mais o telefone tocar lá em casa, se vai pagar ou não. Pelo segundo dia seguido, a Petrobras anunciou um reajuste no preço da gasolina nas refinarias. A partir de hoje, o combustível já está 1,7% mais caro nas refinarias. E a partir de amanhã, a gasolina vai subir mais 1,9%. O repasse do aumento para o consumidor final depende dos postos de combustíveis. E o governo autorizou o uso das Forças Armadas no Rio Grande do Norte, que está vivendo uma crise de segurança há 10 dias, com policiais civis e militares em greve. Camila Bonfim, boa tarde. Quando finalmente esse reforço vai chegar ao estado? Oi, Zileide, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, o ministro da Defesa disse que hoje já vão para o Rio Grande do Norte 500 homens, mas o efetivo total autorizado é de 2.000 homens que vão chegar no estado nas próximas 48 horas. Eles vão atuar na região metropolitana de Natal e também na Grande Mossoró. Ficam por lá por inicialmente 15 dias, mas
esse prazo pode ser prorrogado. Tudo isso está previsto naquele decreto da garantia da lei e da ordem, que deve ser publicado ainda hoje e prevê justamente esse reforço com o uso das Forças Armadas. Essa é a terceira vez que esse reforço é enviado ao Rio Grande do Norte em um ano, segundo o Ministério da Defesa. E o ministro anunciou que amanhã de manhã vai para Natal e fica lá, inclusive, durante o Ano Novo. Como das duas vezes anteriores, nós vamos chegar ainda para garantir a vida, a tranquilidade, a propriedade e a observância da lei. Como da vez anterior, nós só deixaremos o Rio Grande do Norte em clima de tranquilidade, de segurança e de paz que são devidas ao povo potiguar. Os homens das Forças Armadas vão se juntar aos 190 agentes da Força Nacional de Segurança que já estão trabalhando no Rio Grande do Norte. A madrugada teve mais violência, como mostra a repórter Emily Virgílio. Pelo menos 20 homens armados invadiram um supermercado de Natal durante a madrugada. Eles renderam os vigilantes, quebraram vidraças e roubaram várias lojas no local. A gente está dentro do supermercado achando que vai ter mais segurança e acaba acontecendo isso. É muito triste. Ontem à tarde, outros 2 supermercados também foram alvos de criminosos. 6 homens roubaram o dinheiro dos caixas e os clientes. Funcionários ficaram rendidos no chão. As câmeras de segurança registraram a ação dos bandidos. Ontem, por volta das 4 horas da tarde, uma motorista invadiu o quartel da PM para escapar de um sequestro relâmpago. A vítima e os bandidos passavam em frente ao quartel quando a mulher resolveu acelerar e entrar pela cancela do prédio. A refém foi libertada sem ferimentos. 3 criminosos estavam com ela no veículo. Um foi baleado, uma mulher foi presa e o terceiro fugiu. Policiais e bombeiros estão dentro dos quartéis em protesto contra o atraso nos salários de novembro e a falta de pagamento do 13º. Hoje, servidores que ganham até R$4.000 por mês informaram para a gente que receberam o salário de novembro. Desde o início da paralisação das polícias civil e militar, há 10 dias, mais de 450 roubos e arrombamentos foram registrados. A Central de Flagrantes é uma das 2 únicas delegacias que estão registrando ocorrências em Natal. E as 2 estão funcionando 24 horas por dia para dar conta do trabalho. Os policiais civis decidem ainda hoje se voltam ao trabalho, mas só na terça-feira, dia 2 de janeiro. Já os policiais militares continuam com o movimento. À tarde, eles devem se pronunciar sobre como fica o esquema de segurança para o Réveillon. Depois da derrota no Supremo Tribunal Federal, o presidente Michel Temer está avaliando se envia um novo decreto sobre o indulto de Natal. Ontem, a ministra Carmen Lúcia derrubou parte do texto original. A reportagem é de Gioconda Brasil. A decisão da ministra Carmen Lúcia suspendeu 5 pontos do decreto de indulto de Natal editado pelo presidente Michel Temer na semana passada. Foram anulados itens que permitiam a concessão de indulto para quem já tivesse cumprido só 1/5 da pena para crimes sem violência ou ameaça, como o colarinho branco, para quem está em condicional ou em regime aberto, para quem ainda tem recurso pendente e para quem cumpria apenas penas restritivas de direito, como prestação de serviço à comunidade. A presidente do Supremo Tribunal Federal também derrubou o perdão de multas pela reparação de danos causados por crimes como os de corrupção, caso de condenados pela Lava Jato. O ministro da Justiça, Torquato Jardim, questionou a interpretação da Procuradoria-Geral da República e do STF de que havia inconstitucionalidade nos pontos impugnados. Essa não aceitação da redução de 1/4 para 1/5 no crime aqui posto de não reincidentes sem grave ameaça ou violência. 1/5 para 1/4 não é assim tão relevante. Aí que fica a dúvida, como que essa quantificação é obviamente inconstitucional? Porque antes tinha que cumprir 1/4, 25% da pena. Agora, pelo novo decreto, 1/5, 20% da pena. Eu não vejo, do ponto de vista da argumentação constitucional objetiva, o que 5 pontos percentuais fazem tanta diferença. Mas se é esse o entendimento, cumpre-se a decisão.
O governo avalia agora o que vai ser feito, se vai substituir ou não os pontos que foram impugnados. Por enquanto, o que existe é um vácuo, uma ausência de regra em relação a esses pontos. A suspensão vale até que o ministro Luiz Roberto Barroso, relator do caso, tome uma nova decisão. Ele pode decidir sozinho ou levar o assunto para o plenário do STF. Todos os demais critérios para a concessão de indulto que não foram suspensos continuam valendo. Por exemplo, indulto para crimes com grave ameaça ou violência para faixas de penas de até 8 anos, como roubo. Está valendo também a redução de pena para gestantes, idosos com 70 anos ou mais e presos que tenham filho com até 14 anos. A repórter Andréa Sadi tem outros detalhes sobre esse impasse em Brasília. Oi, Sadi, boa tarde. Oi, Zileide, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, hoje de manhã o ministro da Justiça, Torquato Jardim, disse que ainda não havia uma data para a publicação deste novo decreto que o governo está avaliando. Agora há pouco, o Torquato Jardim foi lá para o Palácio do Jaburu, que é a residência oficial do presidente Michel Temer, para discutir este assunto. Lembrando que esse decreto polêmico ou generoso, como chamou a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, ele foi assinado pelo presidente Temer, pelo ministro Torquato, mas teve a participação, a atuação de um outro personagem, Gustavo Rocha, que é o subchefe dos assuntos jurídicos da Casa Civil. Gustavo Rocha é assessor do presidente Temer e foi advogado do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, hoje preso por conta das investigações da Operação Lava Jato. Zileide. Obrigada, Sadi. Bom trabalho para você. Sexta-feira, a última do ano, muita gente já almoçou e foi para a estrada para as festas de fim de ano. 1.700.000 carros devem deixar a cidade de São Paulo, a maioria em direção às praias. A repórter Marcela Piorotti está na Rodovia dos Imigrantes, na chegada ao litoral paulista. Oi, Marcela, boa tarde. Oi, Zileide, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Desde o início da contagem, na terça-feira, às 0 hora, mais de 388 mil veículos já desceram a serra rumo às praias da Baixada Santista, ao litoral sul, ao litoral norte, para passar esse Réveillon. Segundo a concessionária responsável aqui pelo sistema Anchieta Imigrantes, em torno de 7 mil veículos por hora estão descendo a serra. É muita coisa. Entre 6 mil e 7 mil, agora para ser mais exata, está em 6,9 por hora. A expectativa é que entre 490 e 750 mil veículos desçam a serra, venham aqui para a nossa região. Em relação à subida, já foram mais de 204 mil veículos aqui embaixo. A gente percebe que tem mais movimento, mas a gente sabe que isso é porque a gente está aqui na região de Cubatão, mais aqui embaixo, mas lá em cima, na Praça do Pedágio, o bicho tá pegando, viu? São aí quase 11 quilômetros de congestionamento ali naquela área. Agora a gente vai ver como é que tá a situação na Rio Santos, com a Camila Lute. Oi, Marcela. Olha, a situação por aqui no trecho de Ubatuba, né, litoral norte de São Paulo. A Rio Santos, por exemplo, como a gente mostra agora, tem o trânsito bastante complicado, movimento grande e com alguns pontos de congestionamento, como nesse em que nós estamos. Nas estradas que dão acesso ao litoral paulista, como a rodovia dos Tamoios, também a Oswaldo Cruz, o movimento está acima do normal e com lentidão na serra. Tem neblina e chove em alguns pontos, então o motorista deve ter muito cuidado. Então, a recomendação é aquela boa dose de paciência para poder curtir a folga. Zileide. Muita paciência, obrigada, Camila. Bom trabalho para você aí. E a queima de fogos no Rio, na festa mais badalada do Brasil, está garantida. Hoje, bombeiros e marinha fizeram a última fiscalização e aprovaram as balsas com explosivos na hora da virada. A reportagem é da Ana Paula Santos. Olhando assim, fica até difícil imaginar que daqui sairão os fogos que vão iluminar a virada em Copacabana. Bombeiros e policiais do Departamento de Explosivos verificaram a condição das 11 balsas com 25 toneladas de fogos de artifício. A força conjunta é para garantir a segurança do mega evento, o maior do Rio de Janeiro, com expectativa de público de 3 milhões de pessoas. Material utilizado, aprovação da montagem dentro dos padrões legais
e obviamente está tudo dentro do padrão, inclusive acima do padrão normal que a gente costuma fiscalizar. Amanhã à noite, as balsas serão levadas daqui, da Ilha do Governador, para Copacabana, onde ficarão a 500 metros da praia. Em cada uma foi instalado um GPS. Eles vão garantir que os fogos sejam acionados exatamente à meia-noite e saiam todos ao mesmo tempo. E essa não é a única novidade tecnológica da festa. É a primeira vez que o Réveillon de Copacabana terá drones. Serão 3 voando bem perto dos fogos. Eles vão registrar a festa de um ângulo diferente e o público vai poder conferir as imagens nos telões espalhados pela praia. Com tudo quase pronto, agora é esperar que o tempo colabore. Nós estamos acompanhando desde o início da semana. A gente não tem previsão de mar grosso, nem de ventos intensos. Então, nossa expectativa é que não haja nenhum impedimento meteorológico para prosseguir com o evento. Vamos ver então como fica o tempo na saída do último feriadão do ano. Eliana Marques, boa tarde, quero boa notícia. Pois é, boa tarde para vocês, Leide, boa tarde a todos. Eu começo falando das estradas, então, porque algumas das principais rodovias do país têm previsão de chuva à tarde e à noite. Trecho de serra pode ter nevoeiro. O sistema Anchieta Imigrantes, também a rodovia dos Tamoios, levam para o litoral de São Paulo. Já a Dutra vai até o Rio de Janeiro e a Washington Luiz até a região serrana do Rio. E a Regis Bittencourt vai para o Paraná. As rodovias que vão para o interior de São Paulo não estão aqui, mas também tem grande movimento nessa época, podem ter temporal hoje também, Zileide. Agora, e as outras regiões do país? Olha, o Sudeste está com os maiores volumes de chuva previstos para hoje, principalmente nessas áreas aqui. Olha, pegando o Grande São Paulo, também o litoral, a região do Vale do Paraíba, o Grande Rio, a região serrana do Rio e ainda a Grande Belo Horizonte, a zona da Mata Mineira e o sul de Minas. São Paulo nem deve ter sol hoje, máxima de 25 graus. Rio e BH em torno dos 30 graus, todas com bastante chuva. Curitiba também fica praticamente sem sol e todo o Paraná pode ter temporais. Chuva constante ainda aqui no oeste de Mato Grosso do Sul. Agora, da região central do Rio Grande do Sul até a região de Vitória, passando por Goiás, toda a região norte e o Maranhão, chuva isolada, mas pode ser forte também. Resumindo, poucas áreas sem previsão de chuva. Só 2. Essa faixinha aqui, olha, perto da fronteira com o Uruguai e essa outra área maior, pegando o norte do Espírito Santo, de Minas e quase todo o Nordeste. No Nordeste, somente São Luís pode ter chuva entre as capitais nordestinas. As outras todas com temperaturas aí passando dos 30 graus, muito sol. No Nordeste, também temperaturas acima dos 30 graus na região norte. No Centro-Oeste, a mesma coisa, só Brasília com 30, as outras com mais. E no sul, olha, Porto Alegre bem quente, Florianópolis nem tanto, Curitiba está até fria por causa do tempo fechado e chuvoso. Agora vamos lá. Vamos. E o fim de semana, porque eu acho que já está quase todo mundo com a cabeça na virada. Exatamente. A gente começa por amanhã, então. Amanhã tem uma área com risco de muita chuva. Essa aqui, ela inclui o litoral de Santa Catarina, do Paraná, de São Paulo, inclui as capitais desses estados, inclui também o Vale do Itajaí e as regiões de Campinas e Sorocaba, no interior de São Paulo. Agora, os temporais podem atingir uma área bem maior, principalmente a partir da tarde, pegando aqui norte do Rio Grande do Sul, passando pelo Rio de Janeiro, grande parte do centro-oeste e do norte do Brasil. Olha, granizo, ventania, raios, pode ter de tudo um pouco. Domingo vai ser um dia de chuva por quase todo o país, mas na hora da virada, a chance de chover em São Paulo e no Rio é pequena, de apenas 20%, e em Salvador nada de chuva. E temperaturas agradáveis, olha, 24, 26, 25 graus. Bom, amanhã o Thiago Scheuer vai estar aqui com vocês, vai falar mais da previsão para a hora da virada. Eu volto na segunda já em 2018. Então, uma excelente passagem de ano para todos vocês, para você também, Zileide. Para você também, querida. Tudo de bom. Muito obrigada. E até o ano que vem. Até o ano que vem. Tchau, tchau. Tchau. Um forte nevoeiro cobriu o norte e o leste da China. Muita gente decidiu usar o transporte público hoje para evitar a baixa visibilidade no trânsito. Algumas regiões entraram em alerta e mais de 20 avenidas e estradas foram fechadas. Junto com o nevoeiro, os chineses também encararam o frio. Fez menos 6 graus hoje em Pequim. Um incêndio matou 15 pessoas num prédio em Mumbai, na Índia. O fogo se alastrou rapidamente em um restaurante que ficava na cobertura no 4º andar. Uma parte da estrutura desabou.
Alguns clientes acabaram morrendo asfixiados. Mais de 50 foram levados a hospitais. Ainda não se sabe como o fogo começou. O edifício fica em uma antiga área industrial do centro de Mumbai. Para movimentar o lugar, vários restaurantes de luxo se mudaram para lá nos últimos anos. Um prédio também pegou fogo em Nova York. 12 pessoas morreram. Foi o pior incêndio na cidade nos últimos 27 anos. Vamos então ao vivo falar com o correspondente Tiago Eltz, que está lá perto do prédio. Tiago, boa tarde. Já se sabe como o fogo começou? Boa tarde, Zileide. Ainda não há uma informação oficial dos bombeiros, mas o prefeito Bill de Blasio deu uma entrevista agora há pouco e disse que provavelmente o fogo começou em um fogão, com uma criança que brincava em um fogão. Os bombeiros receberam o primeiro chamado às 6h51 da tarde e levaram 3 minutos para chegar aqui, a tempo de salvar 12 pessoas. Mas outras 12 não conseguiram escapar, 12 pessoas morreram no incêndio. 4 pessoas estão internadas em estado grave e outras 2 sofreram ferimentos leves. Entre as vítimas estão 4 crianças. 3 meninas, uma de 1, outra de 2 e outra de 7 anos e um garoto que ainda não teve a idade informada. Apesar de chegar muito rápido, os bombeiros levaram cerca de 3 horas para conseguir controlar as chamas. Se a gente não sabe exatamente ainda como o fogo começou, a gente sabe onde ele começou, foi no primeiro andar. E aí o vento que fazia à noite ajudou a espalhar as chamas para todos os 5 andares do prédio e pessoas morreram em todos os andares. O prédio é bem antigo, é de 1916, a gente pode ver ali atrás. As pessoas que escaparam fugiram pelas escadas de incêndio, que ficam do lado de fora, bem tradicionais aqui em Nova York. E essas pessoas saíram e encontraram um clima congelante aqui fora. Nesse momento faz muito frio, menos 9 graus, mas à noite estava pior ainda, menos 12, com sensação térmica de menos 18. As pessoas saíram do jeito que deu, sem casaco, crianças descalças e foram socorridas pelos vizinhos que abrigaram essas pessoas nas suas casas. Esse foi o pior incêndio, mais mortal incêndio em Nova York em 27 anos. O último tinha sido em 1990, quando 87 pessoas morreram. Curiosamente, aqui no Bronx também, a menos de 1 quilômetro daqui, de um incêndio que aconteceu em um clube. Zileide. Tiago, você muito agasalhado. Qual que é a temperatura aí nesse momento no Bronx? Nesse momento nós estamos com menos 9, com uma sensação térmica por causa do vento de menos 16. A água que os bombeiros usaram para apagar o incêndio congelou na rua. Está parecendo uma pista de patinação aqui atrás, Zileide. Obrigada, Tiago. Bom trabalho para você. Se proteja aí desse frio todo. E um ataque contra uma igreja perto do Cairo, capital do Egito, deixou 9 mortos. 2 homens armados abriram fogo do lado de fora da igreja. Um dos atiradores foi morto por guardas e o outro está preso. Policiais faziam a segurança do lugar por causa da proximidade do Natal, que é celebrado pelos cristãos ortodoxos no começo de janeiro. Os cristãos no Egito representam cerca de 20% da população do país, de maioria muçulmana. Eles têm sido alvo frequente de atentados do grupo terrorista Estado Islâmico. Em uma decisão que mostra uma clara instabilidade política, o presidente italiano, Sergio Mattarella, dissolveu o parlamento. Nos últimos 4 anos, a Itália teve 3 primeiros ministros. E no ano que vem, em março, deve ser definido um novo nome para o cargo. Vamos então falar com o correspondente Pedro Vedova. Pedro, boa tarde. Parece aí que um conhecido figurão da política italiana pode novamente entrar em cena, é isso? É isso, Zileide, boa tarde para você, para todo mundo. O partido de Silvio Berlusconi pode voltar ao poder. O Forza Itália é o terceiro nas intenções de voto, mas fez uma aliança com 2 partidos de extrema-direita, a Liga Norte e os Irmãos da Itália. Essa aliança garantiria pouco mais de 1/3 dos votos e acima dos 28% que o movimento antissistema 5 estrelas conseguiria, e à frente também do Partido Democrático, atualmente no poder com 23% das intenções de voto. Nesse cenário, a aliança de direita não teria, portanto, maioria no parlamento, que promete ser fortemente fragmentado. O Berlusconi também não poderia governar porque ele foi condenado pela justiça italiana por fraude fiscal. Agora, ninguém duvida da influência dele sobre um novo primeiro-ministro do seu partido. O retorno da direita ao poder estaria ligado ao peso da imigração. O Berlusconi e os aliados insistem em fechar as portas da Itália, que é uma das principais entradas de imigrantes que querem chegar aqui na Europa. A direita usa constantemente o termo invasão. O atual primeiro-ministro Paolo Gentiloni acha que esse discurso representa um risco maior até do que a instabilidade econômica.
A Itália vive agora um crescimento mais forte desde 2010, mas ainda tem uma das maiores dívidas da zona do euro, só perde para a Grécia. O Gentiloni continua no cargo até elegerem um novo parlamento, só que já aconteceu de um mandato se prolongar quando houve incerteza política por lá. Zileide. Obrigada, Pedro. Bom trabalho para você. Chegou a hora de olhar para trás e rever as emoções de um ano inesquecível. É hoje, na retrospectiva 2017. Choques. Líderes mediram forças. A guerra de palavras aterrorizou o mundo. No Brasil, uma avalanche de novas denúncias. A corrupção marcou o ano político. A economia deu sinais de vida. Derrotamos o fantasma da volta da inflação, mas não o desemprego. Natureza em fúria. Tempestades incontroláveis varreram as Américas. E a ameaça do fogo. No céu, sinais intrigantes. Vimos a luz gerada por um choque de estrelas. Celebridades constrangidas. Denúncias de assédio em Hollywood. E uma atrapalhada na cerimônia do Oscar. O dilema transgênero tomou conta das discussões. Eu nunca fui uma mulher! E mulheres corajosas roubaram a cena, salvando crianças, impedindo tragédias e levantando a voz contra a desigualdade. Alegrias no esporte. Na corrida para a Rússia, chegamos em primeiro. Nosso craque moveu milhões na mais cara negociação. Mas o Rio Olímpico mergulhou numa crise sem fim. E a violência surpreendeu. É claro que você não vai perder, não é? Estamos te esperando, hein? Hoje, na retrospectiva 2017. Os deputados de São Paulo aprovaram um projeto que proíbe a venda de carne em órgãos do Estado nas segundas-feiras. E a ideia já provocou reações, como mostra a repórter Graziela Azevedo. Em 2009, o ex-Beatle Paul McCartney lançou a ideia. Pelo bem do planeta, dos animais e da saúde, que tal deixar de comer carne uma vez por semana? Sugeriu as segundas-feiras, aquele dia que muita gente usa para começar mudanças de vida. Mas o que era uma sugestão, uma campanha, virou polêmica essa semana com uma lei que torna obrigatória a segunda sem carne. O projeto do deputado Feliciano Filho, do PSC, foi aprovado na Assembleia Legislativa e vale para restaurantes, lanchonetes, bares, escolas, refeitórios e estabelecimentos que exerçam suas atividades nos órgãos públicos do Estado de São Paulo. Só na Rede Bom Prato, que tem 52 restaurantes populares em São Paulo, as segundas-feiras sem carne significariam cerca de 6 toneladas do produto a menos, o equivalente a umas 30 vacas inteiras. Esses números foram usados para justificar a lei que divide opiniões. Essa unidade já participa da campanha e não serve carne às segundas. Come um ovo, come um peixe. Não tem problema? Não. Não faz falta a carne? Não. O brasileiro está acostumado a comer carne, habituado a comer carne todos os dias. Então tem gente que tem que acostumar, né? Então é uma verdura, legumes, é muito importante para nós, nossa saúde. Em nota, a Associação Brasileira de Proteína Animal repudiou o projeto de lei, alegando que ele atropela a Constituição e os direitos dos cidadãos, e diz confiar que o governador Geraldo Alckmin vete o projeto de lei. Já a Sociedade Vegetariana Brasileira apoia, mas considera mais importante a conscientização. Acho que isso é o mais importante, a gente trabalhar em parceria para que a segunda sem carne seja implantada com sensibilidade, as pessoas entendam e acolham bem a campanha. Os bombeiros alertam para o aumento do número de afogamentos nessa época do ano e muitas vezes nem as placas de advertência adiantam, como mostra a reportagem de Amorim Neto. A placa alertando para o perigo está lá, mas muita gente não liga para os avisos. A maioria dos banhistas aqui não tem conhecimento, são turistas e tal. Quando chega por aqui, não procura informação, às vezes até quando a gente avisa, eles desobedecem. Mas seria bom obedecer. Este ano, 139 pessoas morreram afogadas em Alagoas, 28 a mais do que no ano passado. A maioria tinha entre 15 e 19 anos. O risco aumenta porque faltam salva-vidas. Nos mais de 250 quilômetros do litoral alagoano, tem só 4 pontos de socorro.
Lugares com fortes correntes marítimas são os mais perigosos. Os banhistas não podem vacilar. Aqui na Praia da Sereia, a 13 quilômetros de Maceió, no litoral norte, o risco de afogamento é constante. Algumas pessoas insistem em tentar chegar nadando nos recifes, ali na estátua, e nem sempre conseguem voltar. O Samuel já salvou 2 crianças de 7 e 8 anos. Por pouco, ele mesmo não morreu afogado. Foi quando eles vieram boiando, eu cheguei, empurrei eles para o mangue, de eu ter saído junto com eles, eu não consegui, eu peguei e voltei, nadar contra a corrente. Aí foi quando eu me afoguei, não consegui mais nadar e o pessoal me tiraram da água. Para evitar tragédias e aproveitar bem o verão, o certo é não se arriscar e ficar de olho nas crianças, como faz a Milka, mãe do Gabriel, de 6 anos. O tempo todo de olho nele, porque eu acho isso importante, né? Ele ficar sempre na nossa atenção. A seguir, depois de muitas críticas, o governo recua e publica uma nova portaria com regras mais duras contra o trabalho escravo. Até já. O Diário Oficial da União publicou hoje uma nova portaria sobre trabalho escravo. O texto substitui outra portaria divulgada em outubro pelo governo e que recebeu muitas críticas por dificultar o combate a esse tipo de crime. A reportagem é de Júlio Mosquera. Junto com a nova portaria sobre o trabalho escravo, o Diário Oficial traz hoje a exoneração de Ronaldo Nogueira do cargo de ministro do Trabalho. Ele foi um dos principais defensores da outra portaria, de outubro, editada uma semana antes da votação da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer na Câmara, sob pressão dos deputados da bancada ruralista. Pela portaria de outubro, caracterizar o trabalho escravo ficou bem mais difícil. Para ser constatada, por exemplo, a jornada exaustiva ou a condição degradante de trabalho, o empregado deveria sofrer privação do direito de ir e vir. O trabalhador teria que estar preso. A portaria publicada hoje amplia os conceitos. Considera que jornada exaustiva é toda forma de trabalho de natureza física ou mental que, por sua extensão ou por sua intensidade, acarrete violação de direito fundamental do trabalhador, notadamente os relacionados à segurança, saúde, descanso e convívio familiar e social. E que condição degradante de trabalho é qualquer forma de negação da dignidade humana pela violação de direito fundamental do trabalhador. Outro ponto polêmico. A antiga portaria exigia um boletim de ocorrência feito pela autoridade policial que participou de fiscalização para a inclusão de um empregador na lista suja do trabalho escravo. E a lista suja só poderia ser divulgada por determinação expressa do ministro do Trabalho. A nova portaria acaba com essas duas exigências e simplifica o processo. Agora, o auditor fiscal deve apresentar apenas um relatório de fiscalização e não mais toda a documentação e o boletim de ocorrência policial que eram exigidos na outra portaria. Os efeitos da antiga portaria já estavam suspensos por determinação da ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal, que considerou as medidas inconstitucionais. Com a nova portaria, o governo recua e restabelece as regras que já estavam valendo há 14 anos. A procuradora, que faz parte da Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, comemorou. É uma boa iniciativa porque volta ao que todos que combatem o trabalho escravo, que trabalham nessa temática, reivindicavam. Uma correção. Ontem nós dissemos que o deputado federal Pedro Fernandes, do PTB do Maranhão, indicado pelo partido para assumir o Ministério do Trabalho, responde ao inquérito sigiloso por peculato e abuso de poder. Mas esse inquérito foi arquivado no último dia 19 por decisão do ministro do Supremo, Celso de Mello. Segundo o Palácio do Planalto, o novo ministro só vai ser definido na semana que vem. Amanhã tem o último Como Será de 2017. O tema vai ser felicidade. Alexandre Henderson investiga o que acontece nos contos de fadas depois do E Viveram Felizes para Sempre. Ele também vai visitar o sítio Felicidade, onde crianças com câncer só têm a obrigação de se divertir. E ainda vamos provar que pequenos gestos fazem grandes diferenças pelas ruas de São Paulo. No
último episódio da série Heróis Possíveis para Causas Impossíveis, vamos te mostrar o Moura, um educador que está fazendo a diferença na vida de milhares de agricultores do interior de Pernambuco. É amanhã bem cedinho. A seguir, o que significam os lugares e nomes popularizados pela Corrida Internacional de São Silvestre. Até já! Aí nós voltamos a conversar com a repórter Andréa Sadi, que tem novas informações sobre o indulto de Natal. Oi, Sadi. Zileide, o ministro Torquato Jardim, ministro da Justiça, disse agora há pouco que não haverá um novo decreto sobre o indulto natalino. Não haverá um novo decreto até que o Supremo decida definitivamente sobre essa questão, o que só deve acontecer após o recesso, porque vai ser analisado pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Agora há pouco o ministro Torquato Jardim se reuniu, se encontrou com o presidente Michel Temer e eles decidiram isso, então, repetindo, não haverá um novo decreto até uma nova decisão do Supremo. Zileide. Ou seja, só em fevereiro, então. Obrigada, Sadi, pela sua informação. Boa tarde. E a Corrida Internacional de São Silvestre, a mais tradicional do Brasil, ajudou a popularizar expressões que muita gente nem sabe o que significa. Veja na reportagem do Marco Aurélio Souza. Todo ano, na transmissão da corrida, vários nomes de ruas, praças e largos da maior cidade do Brasil são repetidos para todo mundo ouvir. Teatro Municipal de São Paulo, Praça da República, a Dona Maria Paula. Mas será que o povo sabe quem foram esses personagens da cidade? Dr. Arnaldo sugere que ele era um médico. Arnaldo Vieira de Carvalho foi o primeiro diretor da Faculdade de Medicina de São Paulo. Ele foi um grande cirurgião e em São Paulo um dos pioneiros no estudo da microbiologia, que ele aplicou quando estudou a febre amarela. A Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, o trecho mais temido da prova pelos corredores. Muita gente tem medo dessa subida. Que eu saiba, sim. Até a pé, nem precisa correr. A pé ela já é bem íngreme, já cansa bastante. Já é difícil. Já andei bastante nela. Ele começou como tenente lá na cidade de Itu, depois ele veio para São Paulo até atingir o posto de brigadeiro. Mas ao lado disso, ele teve uma carreira como empresário. Ele foi um grande comerciante, se não o maior comerciante de São Paulo na sua época. A casa que morou a nora do brigadeiro ainda está de pé. Ela autorizou a abertura de uma rua na propriedade da família e fez apenas uma exigência. O nome deveria ser uma homenagem ao sogro. A multidão de atletas também vai passar pelo Largo do Arouche, homenagem ao advogado, político e militar José Arouche de Toledo Rendon. Ele reservou essa grande área, que é o Largo do Arouche, onde ele realizava exercícios militares, e ele reservou, então, desde aquele período, para ser uma área pública da cidade. Por isso, então, hoje nós temos, livre, desimpedido, o Largo do Arouche. O tenente-general José Arouche também foi responsável por popularizar o hábito de beber chá aqui na cidade de São Paulo. Ele também era um grande produtor. Por esse motivo, tem ligação direta com o batizado do viaduto mais famoso da cidade, o Viaduto do Chá. Mas isso aí já é uma outra história. Boa São Silvestre a todos. Saúde! Outra história, porque o Viaduto do Chá, um dos cartões postais de São Paulo, não faz parte do trajeto da São Silvestre. O Jornal hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Boa tarde e até amanhã.